Bom dia, gente feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui, ó. Canal de vídeos educativos aqui da Lu Motors, mecânica automotiva, onde o seu carro recebe todo aquele diagnóstico top. Serviços top para você, cliente top. E mostrando os trabalhos que são feitos, como são feitos, de que maneira são feitos. Então, enquanto não vem as peças enquanto não chega as peças do Ford Focus, que ainda está aqui aguardando chegar as peças, estamos com o Monza ali fazendo a parte de carburação e ignição. E eu quero mostrar um detalhe importante aqui no tocante, no quesito ignição, mostrando o porquê que muitas vezes a ignição se torna insuficiente, incapaz de fazer o seu trabalho, e muitas coisas são trocadas quando na verdade é um simples defeito eletrônico, né? Então hoje é dia 12, né? 12 de novembro de 2020, 9h30 da manhã. Então estou aqui com o meu aparelho, medição, tampa de distribuidor com os devidos cabos. Ali atrás estão as velas de ignição, as velas usadas, as velhas, né? No carro, e ali as velas novas e aqui o rotor. Então para que tudo isso? Eu vou mostrar aqui o porquê que muitas vezes a ignição não funciona direito devido a uma lei da eletrônica, chama-se lei de Ohm, resistência à passagem de corrente, ohms. E tem aqui uma medida máxima admissível para que a ignição, a bobina consiga fazer o seu trabalho, a bobina de ignição, né? Consiga fazer o seu trabalho mandando a corrente para as velas, passando pelos cabos, mandando pelas velas e chegando no cilindro. Então isso tem uma medida e ela é muito controlada, ela é muito importante para a perfeita queima do combustível dentro do cilindro. Para não fazer o carro falhar, perder potência e sair trocando um monte de coisa que não é verdade, né? Então vamos lá. Já falei a data, né? A hora também. Esses carros, podia ser qualquer um que tivesse distribuidor, ou mesmo carro de injeção eletrônica que trabalhe com distribuidor, ou com bobinas, qualquer carro. Você tem que medir a resistência ohmica do primário, do secundário, no caso das bobinas, né? E medir a resistência dos cabos, somando com a resistência do rotor e somando com a resistência da vela. Eu vou explicar isso tudo aí para vocês. Isso é muito importante. Caso vocês não tenham visto isso, isso é de suma importância. De suma importância ao funcionamento, tá? A maioria das pessoas, maioria não, né? Quem é mecânico, quem é eletricista, eletrotécnico, eletrônico, sabe que a corrente está diretamente ligada à resistência do seu condutor, do seu componente, por onde ela passa. Quanto maior a resistência, maior a corrente, menor a voltagem. Correto? Quanto menor a resistência, menor a corrente, maior é a voltagem. Certo? Então a corrente elétrica está diretamente ligada à temperatura também. Tá? Quanto mais quente, menos capacidade da corrente passar. Quanto mais frio, mais capacidade ela tem de passar. Então ela está diretamente ligada a isso, à resistência ohmica do componente ou do condutor, e diretamente ligada também à temperatura do ambiente, do componente que ela trabalha, do componente que ela por onde ela passa. Então, temperatura e, segundo, resistência ohmica do componente, ou do fio, ou do cabo, ou do circuito. Beleza? Então, ver se consigo fazer bem claro.
Então tenho aqui meu multímetro. Aqui tampa do distribuidor, no caso aqui é o Monza, mas podia ser um Gol, podia ser uma Kombi, podia ser um Opala, podia ser qualquer outro carro, né, que trabalha com distribuidor, ou sem ele, né? Então vamos ligar aqui o meu aparelho. Tá, terceira escala, escala de Ohms, certo? Então eu preciso determinar, primeiramente, saber a resistência de todo o conjunto. Como é que eu vou fazer isso? Tem que saber primeiro a resistência do cabo central, esse cabo central da bobina, a resistência interna do rotor do distribuidor. Aqui dentro tem uma resistência, certo? Aqui está marcado R1, se não me engano. Não está marcando nada aqui. Eu cego aqui. Isso aqui. Depois, a resistência de cada cabo de vela. E em seguida a resistência de cada vela. Isso tem que ter uma somatória máxima admissível. Uma somatória máxima admissível para uma boa ignição. Com uma bobina de boa saúde. Ela tem que ter me apresentar uma resistência máxima admissível de 8K, ou seja, 8 kΩ. Daí para menos. O certo seria 7, 7,5, 6,8. Mas não consegue, infelizmente não consegue. Então eu vou medir aqui. Para saber, eu tenho que determinar a minha constante. Qual é a minha constante aqui? Sem ter as variáveis, né? Minha constante é o cabo central. Cabo central. E rotor. Então esses dois serão a minha constante. Que também quero frisar que isso aqui também muda um pouco com a temperatura, como eu disse. Conforme o veículo esquenta, a resistência de condução, a resistência de passagem de corrente pelo condutor muda. Muda mesmo, hein? Então vamos lá. Determinar a nossa constância. Então eu tenho aqui o medir o rotor. Olha aqui, ó, tem um problema aqui, ó. Já vi que tem 7 problemas aqui, ó. O rotor tá quebrado? O rotor não está quebrado. Certo? O rotor não está quebrado. O rotor está ok. Beleza? Tá vendo a integridade física dele? Tá beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Então aqui está o rotor. Ele não está quebrado. Certo? Então eu vou medir aqui para determinar a minha constância. Eu já estou aqui com o meu aparelho zerado. Deveria ter 1K. Existe de 1 kΩ e existe também de 5K. Pelo jeito isso aqui é de 5K. Então vou medir aqui, uma ponta aqui, outra ponta aqui. Então ele vai tá me dando, tá vendo aí? 5,17 kΩ. Olha só. 5,17 kΩ. Alto, né? Muito alto. (5,17 kΩ) o rotor. Então vou escrever aqui o rotor.
Qual é a resistência do rotor? Rotor igual 5.17 kΩ. 5.17 kΩ. Já vi que tem esse Monza ele está apresentando um defeito danado, que é a dificuldade, uma dificuldade imensa de colocar o motor em funcionamento. Tá? Ele tem uma dificuldade imensa. Então eu já estou matando aqui a charada. Então ali o rotor 5.17. Então agora vou medir. O que é que eu vou medir? Esse cabo central aqui. Vou pegar direto aqui no carvão da tampa. Então o sistema aqui é o mesmo. Um polo aqui no cabo. E o outro aqui no carvão central, ó, tá vendo? No carvão central. Olha lá. A resistência da ponta desse cabo para a ponta do carvão da tampa de distribuidor, ó, está me dando 2.02 kΩ. 2.02 kΩ. Então, cabo central igual 2,02 kΩ. Então agora aqui eu tenho a minha constante. Por que eu falo constante? Porque vou ter, quando medir os cabos vão dar variação devido ao seu tamanho, ao seu comprimento. Então aqui é uma resistência variável, vai variar aqui a resistência ômica dos cabos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar minha constância, minha constante, né? Então 5.17 mais 2.202 vai dar 9, 1, 7. Minha constante é de 7.19 kΩ. Desculpa a letra aí. Minha constante 7.19 kΩ. O rotor central 5.17. O cabo central 2.2 kΩ, que vai dar 7.19. Tá. E aí, faz o quê? Sopa com batata? É uma mulher barbada? Que porra que é essa aí? Eu vou explicar. Como eu disse no começo do vídeo, esse carro tem um problema seríssimo de funcionamento. E toda a linha GM, então não só a linha GM, mas o Fiat, o Volkswagen, os nossos aqui, se a resistência passar de 8K, de 8 km, a bobina tem que trabalhar tanto, tem que fazer tanta força, que ela não consegue dar partida no veículo. Então temos aqui já estou no limite. Cheguei pertíssimo do limite. 7.19, o máximo seria 8 km. Estou perto do limite, muito perto do limite. Então eu sei medir o rotor, medir o cabo de vela. Agora eu vou pegar aqui o cabo maior, o maior cabo. Qual é o maior cabo? Qual será o maior cabo? O maior cabo é esse aqui, ó. Esse é o maior cabo, que é do... Que cilindro que é? Dá pra ver aí? Esse é o cabo aqui. Tem que mudar a posição aqui, senão tá difícil. Então, esse cabo, que é o grandão, né? É o do primeiro cilindro. Então essa agora eu vou começar a medição da resistência variável. E por que eu falo variável? Porque a resistência ômica vai variar conforme o comprimento do cabo de vela.
Quanto mais comprido, mais resistente ele é, mais resistível ele é. Quanto menor for, menos resistível ele é. Porém, quando está defeito, pode até ser o inverso. Beleza? Então vamos medir aqui. Esse cabo. Esse aqui. Da mesma maneira que eu medi, eu posso até tirar aqui fora. Que vai me dar uma medição bacana. Então o mesmo sistema. Coloquei aqui. Vou colocar aqui no central. E ele está me dando, olha lá. Quanto ele está me dando? 3.81, 82 de resistência. 3.8. Vou botar 3.8. Então isso quer dizer o quê? Que esse cabo tem uma resistência interna de 3.800 ohms. Correto? 3,8K. Ele fica assim mesmo, variando. 3.8. Esse cabo, 3.8. Então, que cabo que é? Do primeiro cilindro. Então, o cabo do primeiro cilindro, 3,8. No vídeo passado, no vídeo que eu mostro, esse carro trabalhava com que vela? Uma vela resistiva. Não é isso que eu mostrei? Eu mostrei no vídeo passado. Tá aqui a famigerada sanguinolenta. Tá aqui, deixa eu limpar aqui. Tá aqui, é uma NGK. É uma vela NGK. BPR 7E. Isso aqui tem uma resistência interna também. Isso aqui. Quanto será que de resistência tem? Vai solando aí. Então vou medir aqui, ó, na frente de vocês aí. Olha. Tá vendo ali, ó? Dá pra ver? Dá pra ver, não dá? Olha lá. Resistência da vela. Essa vela que eu peguei aqui. 3.84. Dá pra ver? É possível ver? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Olha lá. 3.84, 3.91. Olha lá, 3.84, 3.90. Resistência interna da vela. Essa vela está estragada? Não. 3.84. Está abaixo de 15. Está abaixo de 5, aliás. Olha lá, 3.82. Não está estragada. Essa vela não está estragada. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então, qual é a resistência dessa vela? 3.84. Certo? Então, vela, primeiro cilindro, 3.84. Agora, veja só o que acontece. Eu tenho que somar esses valores todos. Eu tenho aí 5.17, 2.02, a somatória vai dar 7.19. Agora eu tenho que somar 3,8, 3.8 mais 3.84. Quanto será que vai dar? Então eu tenho aqui minha constante, 7.19, mais 3.80, mais 3.84. Então 8, 4, 13 vai 1, 8, 8, 16, 17, 18, 10, 7, 3, 10, 11, 3, 14. A somatória deu 14.83 K. Kiloohms. A resistência máxima admissível é de 8. Qual a resistência máxima admissível que eu falei? 8.
Nem 8 é menos, 7,5, 7. Tá dando o dobro, 14,83 em uma única medição. Então tá aí um dos motivos de o motor não funcionar, de ter a dificuldade imensa de entrar em funcionamento. Quanto será que tem aquele jogo de vela ali que eu comprei? Um jogo de vela comum, não supressivo. Aqui, ó. PP6ES. Vai funcionar perfeitamente. Será que a resistência é boa? Quanto será que eu vou ter de resistência nessa vela aqui? É uma vela novinha. Ó, BP6ES. Sai no Opala, sai no Fusca, sai na Kombi, sai no Corcel, sai no Passat, sai um monte de carro. Excelente vela, hein? Excelente vela. Quanto será que tem aqui de resistência essa vela aqui? Então, vamos a mesma coisa, vamos medir. Praticamente nada. Vou colocar aqui o bip. Também esse bip vai dar circuito, nenhuma resistência, né? Vela passagem normal, inteira aqui. Aí. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que não tem resistência nenhuma aqui. Isso é bom? Ótimo. Ótimo. Então, se não tem nenhuma resistência aqui, então eu poderia eliminar a resistência da vela. No caso aqui, qual seria a resistência da vela? 3,84. Tirando aqui 3,84, então agora eu teria 9. Tirando a resistência da vela, tá vendo aqui a minha vela, 3,84, eu tirei, soma ali 7,19 mais 3,80, que é o que é 3,80? Do primeiro cabo. Eu vou ter uma resistência, cair a resistência, em quanto? Para 10,99. Ainda é muito. Ainda é demais. Então eu tenho que fazer o quê? Como eu posso mexer? Qual que é o mais barato aqui? Trocar os cabos de vela, todos os cabos de vela, fazer a pessoa gastar aqui mais de 100 contos, mais de 100 e poucos contos no jogo de velas, ou trocar esse rotor por um rotor R1. Existe esse rotor aqui com resistência de 1000, com resistência de 1K. Com essa resistência de 1K, se eu conseguir encontrar essa peça com resistência de 1K, qual é a resistência do meu rotor? Que eu estava aqui, olha lá em cima, lá. O rotor 5,17. Eu tiro aqui 5,17 e vou ficar com 5. Vou ficar aqui com 5K, 5 km de resistência. Aí sim a bobina vai trabalhar tranquila, vai trabalhar forte, não vai esquentar e o carro vai pegar maravilhosamente bem. Então, resistência ômica está diretamente ligada com a qualidade, com a potência da vela. Lembrando que, além de todos esses quesitos que eu falei, você tem a distância do gap. Tá vendo aqui o gap? O gap é a abertura do eletrodo, que a bobina também tem que vencer. Tá vendo? A bobina tem que vencer essa distância. Ela tem que fazer uma força desgraçada para vencer essa distância. Além disso, como se isso não bastasse, aí você tem a pressão interna dos cilindros, né? Você tem a pressão imensa interna no momento da compressão, tá? E a temperatura de trabalho do próprio motor.
Olha quantos quesitos importam numa boa ignição de motor, num bom funcionamento do motor. Tá vendo? Não é só vela, cabo, injetor, módulos, cacete, um monte de coisa. Não, a ignição tem que estar perfeita. E ela está diretamente ligada à saúde da bateria, né? Que tem que estar no mínimo 12,8, 13 volts. E o alternador tem que estar dando no mínimo 13,8 a 14,5 volts. Então a ignição está diretamente ligada. Por isso que queima um monte de bobina, porque a pessoa não sabe fazer isso aqui. Então a resistência ômica dos veículos não pode, eu falei, o que eu falei? Não pode passar de 8K no máximo. Então eu somei aqui, eu risquei aqui, né? Tá aqui a minha primeira somatória, que deu 14,83. Tá ali o rotor, 5,17, cabo central 2,8, a somatória da minha constante, 7,19. Aí você tem um cabo 3,8 e a resistência da vela 3,84. Somando tudo dá 14,83, aí a bobina não funciona. Bobina tá estragada? Bobina tá queimada? Não. Bateria tá ruim? Também não. Qual é o problema? O problema tá aqui, ó. Resistência alta à passagem de corrente. Resistência super alta à passagem de corrente. Então, se você não viu isso, aprenda que para uma boa ignição você tem que ter. O certo seria cabo de cobre. O certo seria cabos de cobre. Para você ter o que a bobina mandar, ela descarrega tudo na vela. Você devia ter cabos de cobre para estar toda a passagem direta. Aí o que eu vou ter que fazer para baixar isso? Não adianta eu estar explicando isso para o dono do veículo, eu vou estar falando em inglês com japonês e turco. Né? Ele não vai entender isso aqui. Né? Eu já tentei conversar com alguns clientes sobre isso aqui, eles ficaram olhando para minha cara, eu estava falando em inglês, com o russo misturado com o japonês, ao contrário. Eles não entendem. Então, você que é um eletricista, que é um eletrotécnico, que é um eletrônico, você sabe muito bem o que eu estou falando. Que vai influenciar realmente. Então, vou falar para a pessoa, vou ligar na casa de peças, pedir, esse rotor está estragado? Esse rotor aqui está estragado? Não, ele não está estragado. Está rachado? Não. Está quebrado? Não. Está interrompido? Também não. O que ele tem aqui? Uma resistência de 5K. Na somatória, por isso que eu falo, na somatória de todo o conjunto, cabo de vela, rotor, cabo central, a somatória não pode passar de 8. Entendeu? Só esses dois, aqui o rotor, tá aqui ó, o rotor e o cabo central, 7,19. Já cheguei no limite. Só nesses dois. Então eu tenho que abaixar isso, eu tenho que cair essa resistência ômica, para quê? Para que eu tenha uma carga não, para que eu tenha uma qualidade de centelha melhor, uma potência em quilovoltímetro melhor no gap da vela, no eletrodo central da vela, para que eu tenha uma melhor combustão, uma melhor ignição sem resíduos. Então, como eu falei, esse carro tem uma dificuldade imensa de pegar. Todos eles, tá? Todas as linhas da linha Chevrolet, qualquer carro, que a resistência ômica passou de 8K, ou chegou muito perto, nessa somatória, cabo central, rotor, cabo de vela e vela, se ela passou disso, se ela chegou perto disso, você tem que dar um jeito de abaixar. O motor não vai funcionar. De acordo, vai falhar, vai ser uma dificuldade imensa de você colocar ali para funcionar. E haja motor de partida, né? E da partida, haja bateria, haja motor. E o defeito qual é? Resistência ômica alta. O cara vai saber? O cara tem esse aparelho? Ele sabe, ele lê, ele entende de eletrônica alguma coisa? Ele sabe alguma coisa? Sabe ler voltagem, amperagem, sabe ler um circuito? Muitas vezes o cara tem um scanner, não sabe ler porra nenhuma, não sabe nada. Acha que tem um scanner, tem uma chave de fenda, você acha mecânico. Você acha aí representante de marcas. Se não tiver scanner, não faz nada. Ele não sabe nada. Quero ver ele fazer um diagnóstico sem um scanner. Tá vendo? Então, a pessoa tem que entender disso aqui. Tá?
Então, esse é um dos grandes motivos, não só dos carros mais antigos, mas dos carros novos também, mas muito defeito de ignição incorreta, ignição que falha, motor que falha devido à resistência ômica do componente, da somatória, isso me deu aquilo, da somatória. Presta atenção, tá? Seja você um Fusca, seja você uma BMW, seja você que tiver, toda a corrente está ligada ao freio, né? A resistência ômica à passagem do condutor, pelo condutor, né? Seja ele um fio, um componente, um resistor, um capacitor, seja o que for, a corrente está sujeita a isso e à temperatura de trabalho dele. Então já sabemos aqui que o defeito, o grande e pior defeito é resistência ômica alta. Caindo a resistência, despencando esse número, eu vou ter uma qualidade de centelha muito melhor lá na ponta da vela. A bobina vai trabalhar bem mais fria, sem o esforço do primário e do secundário. E o motor vai desenvolver bem melhor. Vai pegar muito mais fácil, ter uma ignição melhor, uma queima melhor, uma regulagem, um ajuste melhor, sendo um motor mais gostoso, um motor mais limpo, mais liso, né? Sem você ter aqueles trancos horríveis de falhamento. Ignição. Os componentes estão quebrados? Fala para mim, estão quebrados? Não, nenhum está quebrado aqui, não tem nenhum componente quebrado aqui. A somatória de todos eles me mostrou resistência ômica alta. O que eu falei aqui? A somatória de todos os componentes me mostrou uma resistência no conjunto de ignição, uma resistência alta. Então eu tenho que cair esta porra. Eu tenho que despencar isso aqui. Como eu faço? Ou troco os cabos, ou troco as velas por velas diretas, o rotor por resistência menor. E aí isso tem que fazer. Para que o carro volte a funcionar normalmente. Beleza, gente? Vai aprendendo. Então no Motors é aqui, esse ano aqui estamos completando o nosso 30º aniversário de fundação. Graças a Deus. São 30 anos de experiência na área automotiva. Na unha, tá? Na unha. Uma coisa é fera, não é Nutella não. O bicho pega pra valer aqui. Tá? Tem muito mecânico que se você tirar o scanner dele tá tudo fodido, que ele não sabe fazer nada. Muito car center aí, car senhor center não sei o que, car center não sei o que. Se você tirar o scanner do cara, o cara não faz nada. Nada, ele não sabe nada. Entendeu? Então tenho aqui 30 anos de experiência e mais 15 anos de família com trabalhar com meu pai. Então totalizando aí 45 anos de reparação automotiva. Tá? Então não é qualquer coisinha não. Tá? Fora os estágios na indústria, coisas na indústria, Senai, um monte de coisa que tem um monte de como é que chama desses certificados. Se for botar aqui, enche a parede toda, né? Então tá bom, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão, pelo seu carinho de estar prestigiando o canal. Dá aquele joinha no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, presta atenção que aqui são vídeos de conteúdo, tá? Não é vídeo para encher linguiça, encher internet, fazer você de besta parado lá na frente do vídeo, o cara não te mostrar porra nenhuma, né? Então, eu faço pra valer, mostro o que como tem que fazer. Tá? Aqui não enche linguiça não, como macheio aí por aí, que os caras só enchendo linguiça, mostrando a oficina e serviço que é bom, informação que é bom, não mostra porra nenhuma. Então aqui você tem informação, em tempo real, ao vivo, e a cores. E com todas as dificuldades que todo mundo já sabe, né? O canal é ao vivo, então tem um monte de dificuldade aí. Então, muito obrigado a você, dê aquele joinha, se inscreva no canal, assiste na TV, anote o que eu falei, presta atenção. Tá bom? Vai aprendendo. A todos vocês um ótimo dia. Muito obrigado. Fui.